Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e segue a polêmica aí, né, envolvendo o pênalti absurdo dado a favor do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Agora o Zubeldia vai ter um tempo para trabalhar o time, né, já que o São Paulo volta a campo só no dia 30, jogando em casa contra o Sport na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo com posição importante. O tricolor enviou na noite dessa terça-feira um ofício forte, contundente e pesado à Federação Paulista de Futebol. O motivo desse ofício, o erro de arbitragem no jogo contra o Palmeiras que causou a eliminação do tricolor nas semifinais. O São Paulo, indignado com Flávio Rodrigues de Souza, cobra que a Federação Paulista o exclua do quadro de árbitros. Não acredito que a federação vá levar essa ideia adiante. São Paulo ainda cobra que o Rodrigo Guarizo do Amaral, que era o árbitro de vídeo, acabe por ser punido. Suspensão, punição pesada. Além disso, São Paulo se irritou bastante com as declarações do presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, que ironizou a participação do Rafael, goleiro do São Paulo, no lance. O Reinaldo disse, entre outras coisas, que se o Rafael tivesse dado um bico para longe, esse lance não teria acontecido. Presidente da Federação Paulista que deixou nas entrelinhas a aprovação, a decisão do árbitro e do VAR em relação à marcação de pênalti. Diante desse cenário e com a postura do Reinaldo Carneiro Bastos, o São Paulo não descarta abrir mão da disputa do Campeonato Paulista de 2026 com o seu time titular. O São Paulo hoje cogita jogar com um time júnior, um time reserva, para diminuir, minimizar, para dar menos importância ao Campeonato Paulista. Vale a lembrança de que hoje o estadual em São Paulo é aquele que de longe mais paga com cotas, são 44 milhões apenas pela participação dos times. Isso sem falar em bilheteria e o prêmio pelo título do estadual. O que você pensa sobre a decisão do São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Tá na hora do São Paulo, com informações apuradas pela nossa setorista Marina Buffon. O clube enviou ontem à noite um ofício para a Federação Paulista reclamando da arbitragem no clássico contra o Palmeiras. O tricolor quer a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. A diretoria do time do Morumbi também estuda não priorizar o Paulistão do ano que vem, jogando com uma equipe B. Outra questão que incomodou a diretoria do São Paulo foi a declaração de ontem do presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, que brincou ao dizer que o goleiro Rafael deveria ter chutado a bola para longe no lance que originou o pênalti. O dirigente respondeu por meio de nota, abre aspas, conversei com o Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica de arbitragem ao goleiro Rafael e que a quem admiro e respeito muito o trabalho, fecha aspas. E aí eu pergunto, Alex Miller. Sim. Excluir o árbitro aí é uma alternativa? Você acha justo ou é exagerado? O que você acha? Eu acho um verdadeiro absurdo. Eu acho que erros de arbitragem vão acontecer todos os dias, em todos os jogos. Então, se a cada vez que um árbitro cometer um erro que defina a partida, ele tem que ser excluído do quadro, ou seja, acaba a carreira, a gente não vai ter nunca mais árbitros para apitar campeonato nenhum. Porque faz parte errar. Faz parte errar. Acho que o foco do São Paulo... Calma aí. Só uma coisa. Acho que o foco do São Paulo... Ele está todo direito de reclamar. O foco do São Paulo é completamente equivocado. Acho que eles poderiam destilar todo esse ódio para cima, não do Flávio Rodrigues, mas do Rodrigo Guarizo, que era o VAR, porque em campo, 90% das pessoas que estavam dentro do estádio, assim como eu estava, na hora a sensação foi de pênalti, assim como o árbitro no campo teve a sensação de pênalti, e na televisão depois que a gente viu que não foi pênalti. O VAR que tinha que falar. Então, quem tem as imagens é o VAR. Então, se o VAR não salvou o Flávio Rodrigues, a raiva do São Paulo não tem que ser o Flávio Rodrigues, tem que ser o cara que tinha imagem para corrigir o erro. Se não chamaram o Flávio Rodrigues, ele não tem culpa. Então, primeiro, o maior equívoco do São Paulo é esse. Além de reclamar que o Veiga chutou a bandeirinha do Palmeiras, aí já extrapola pro absurdo do absurdo, né? Então, a choradeira faz parte, é bom jogar para a torcida, que fica mais calma porque viu os seus representantes urrarem em nome do clube para a federação. Tá tudo certo, daqui a um mês ninguém fala mais nisso e ano que vem o São Paulo vai jogar,
vai disputar com o time normal, principal, essa coisa de boicotar campeonato, não vai jogar 44 milhões na lata do lixo, então tá tudo certo. E aí, Salazar? Cara, eu tô muito com o Alex, assim, a gente tava até comentando aqui fora do ar. O Casares, ele foi cobrado pelos torcedores do São Paulo, porque o torcedor é muito isso, ele se sente indignado no sofá da casa dele. Aí ele quer ser representado de alguma maneira, né? Ele tá ali, aí o Casares deu uma entrevista ali calmo, falando baixo. Os caras ficaram malucos com o Casares, querendo que eles bravejassem. Então, você percebe que o São Paulo começou a tomar uma série de medidas depois, no dia seguinte, não ali dentro do estádio. Para mim ficou muito claro que o São Paulo está agindo para dar uma satisfação ao seu torcedor. Não, olha aqui, nós estamos brigando pelo São Paulo e tudo mais. Já tinha tido a, entre aspas, derrota de não conseguir tirar o jogo da segunda-feira para alterar para o sábado e tal, e ficou com aquela fama de, olha, não tem força nos bastidores. Então me parece muito isso, porque eu tô com o Alex nesse sentido. Reclamar de que o Veiga chutou a bandeirinha, tem cabimento, gente. Como ia falar que vai jogar com o time B no próximo Campeonato Paulista, não vai. Aliás, isso não foi só o São Paulo, o Gagliotti falou, um monte de gente já falou, e não vai, é muita grana, a torcida quer o título, também não vai acontecer. Isso é assim, isso tudo é besteira pra mim, aí eu concordo com o Alex, isso é chororô. O que não é chororô é reclamar da decisão do árbitro. Só que não foi o árbitro, foi o VAR. A gente nem sabe se o árbitro concorda. Pode ser que se alguém um dia conseguir entrevistar o árbitro, ele vai falar, cara, depois eu vi na TV e pra mim não foi pênalti. Mas você não fez o curso lá do VAR? Não é o VAR? O VAR tem não que chamar... cumpriu os protocolos. Não cumpriu, porque ele falou, não falou também? O problema é que o árbitro pede pra ele checar. Ele checa. E ele checa baseado só no toque. Ele vai para ver se houve o contato. Ele viu a imagem errada. E ele parte do princípio de que se houve o contato, segue a decisão de campo. E ele deixa e não dá. Ele não interpretou o lance. Exato. Ele não interpretou. Não. E ele nem deu a oportunidade do árbitro interpretar. Olhar, que era olhar e falar, olha, o pé do Arboleda está fincado muito antes, depois ele recua, o Vitor Roque se projeta, força... Ninguém, o VAR não interpretou, não julgou e o árbitro também não. O erro, para mim, é 100% do VAR. Não é dividido, mas o juiz... Não, o erro é 100% do VAR. Eu acho que o erro é do VAR. Primeiro a apuração da Federação Paulista até chegar à nota do São Paulo. Apuração. O intervalo do jogo, acabou o primeiro tempo do Allianz Parque, a federação acionou o botão vermelho. Acabaram com a minha gincana, ferrou a minha gincana. O que nós vamos fazer a partir daqui? Né? Teve um erro, qual que foi o intervalo? Um erro crasso, o VAR valida, e a opinião dos 9 especialistas em arbitragem no futebol brasileiro pela primeira vez é unânime. Isso é um absurdo. E eles têm grupo de WhatsApp que já vai correr. Exato, sempre falei isso, perdi um emprego por causa disso. Tem isso, né? A partir daí, operação emergência. Aí a federação decide. Primeiro, escolher o melhor ângulo do VAR para passar em looping no segundo tempo a imagem para tentar comprovar a checagem e o pênalti. Saiu pela culatra. Piorou, né? Porque o lance, mesmo naquele ângulo, permanece sendo uma simulação. Ponto 1. Ponto 2, acaba o jogo, Palmeiras classificado. Dirigentes do São Paulo dão a declaração lá, o Casares e Belmonte. Falam, cadê o VAR? Federação, Reinaldo, ordem do Reinaldo. Primeira coisa, na terça de manhã, 10 horas, quero o áudio do VAR público para todo mundo. Transparência. Manda o áudio do VAR, com a imagem. Culata, piorou. Porque aí não é mais a responsabilidade do Flávio só. É responsabilidade do Guarizo e da turma toda. Inacreditavelmente, eles ali naquela sala contra 9-0 das opiniões, é tipo STF. 9-0. Nunca aconteceu isso. 9-0. Aí eu entro no terceiro capítulo da federação, que era o Vessone aqui ainda indo para o Conselho Técnico. Falei, Vessone, mas eles vão agora já definir as datas e tal. E o ontem? O que vai acontecer com ontem? Já passou? A pressa da federação era virar a página e ir para Palmeiras e Corinthians, a final tão esperada do campeonato. Só que, até a entrevista do Reinaldo depois, você percebe uma pressa em tudo que foi feito que só complicou a situação. A pressa do Flávio em dar o pênalti antes de ele chegar perto da jogada. Uma pressa. Segunda, a pressa do VAR em avalizar o que o Flávio tinha falado antes de analisar as melhores imagens. Pressa 2.
Pressa 3, divulgar os áudios do VAR assim que amanhã que o Galo cantasse às 5 da manhã para ter um aval. Pressa 4, tentar virar a página para final com o defunto ainda fresco. Existia um defunto que não tinha sido enterrado. E aí, quando o defunto não está enterrado ainda, você tem que respeitar o rito. E o Reinaldo Carneiro de Bastos, experiente, ele não soube respeitar o rito. E quando ele vai bonitão para a entrevista, aí, meu filho, para a entrevista, primeiro, vamos brigar com a CBF, bom senso. Quando cai, alguém ia perguntar, meu velho, e o que aconteceu ontem? Aí ferrou. Aí ele mostrou, porque a federação, ela ficou possessa com o que aconteceu. Porque manchou o campeonato dela, é isso que está falando, o jogo do... Acabou a gincana ideal, os 4 grandes, está manchada, está melada. Vocês viram o que o Reinaldo falou? A gente não queria isso. A gente não quer que o árbitro decide. A gente não queria não sei o que lá. Ele fala, o investimento que a gente faz não é para essa coisa. Ele fala, eu rezo todo dia para não aparecer o lance assim, ele fala. Pois reza todo dia, então exatamente. Ele tinha mudado a comissão de arbitragem, o cara não aparece, o Lustô. Ele não aparece. Esse argentino bendito, ele não aparece desde o ano passado, é ele quem comanda. Ele quem teria dito, a decisão do campo é soberana e tal, o VAR. E aí o Reinaldo vai dar a entrevista e é claro que é difícil para o presidente da federação falar, olha, existiu erro, o VAR errou também e esses caras estão punidos, estão afastados para reciclagem. Essa era uma opção. Agora, ele ia, ao mesmo tempo, talvez ele atingisse indiretamente o Palmeiras, como o Massa está falando, porque acabou beneficiando o Palmeiras, que não tem nada a ver com a história. Então, acho que talvez ele tenha... eu vou ficar no meio termo. Aí ele fica, olha, eu achei na hora que foi, depois eu vi na televisão, não foi. Aí depois eu fiquei lá... O Rafael podia ser melhor? Não, aí ferrou. Aí quando ele vai citar o Rafael, aí ele cria um problema. Maior ainda. Então ele vai se auto-sabotando. Quando ele cita o Rafael, devia ter chutado a bola para frente, ironicamente... O morto ainda está fresco. E aí, pior, para acabar tudo, é a última coisa, ele solta no Stories da Federação Paulista um pedido de desculpas para o Rafael, dizendo, eu liguei para o Rafael. Mentira. Mentira. Mentira, Reinaldo. Quem ligou para o Reinaldo foi o Rafael. O Rafael pediu o telefone do Reinaldo para a assessoria de comunicação do São Paulo para ligar e pedir explicações. Quando ele mente com o post, essa é uma mentira. O São Paulo, que ia fazer um ofício X, passa a fazer um ofício Y na noite. Muda o tom. Muda o tom. O São Paulo esperou o Reinaldo, o defunto ainda fresco, né, Brunão? Defunto fresco ali, cheirando. O São Paulo esperou o Reinaldo tomar alguma providência e, além de não ter tomado providência, ele soltou essa ironia. Então o São Paulo pede a exclusão. Eu acho que o São Paulo, o ofício, tem um grande erro. O São Paulo deveria pedir a exclusão do Lustô, que é o responsável pelo Flávio. A destituição do presidente. Porque o que aconteceu não foi um erro qualquer, não foi mais um erro. Foi um erro numa partida desse, talvez um dos maiores erros da era VAR. Porque foi um erro que foi referendado pelo VAR numa partida decisiva em jogo único e que deu 9-0 no STF, deu essa repercussão. Aí, se o São Paulo não levar em frente, aí como o Massini falou, quero ver ter peito de deixar essa nota em pé. E deveria ter peito. Porque o que foi feito com o São Paulo nos 2 últimos anos, com essa comissão de arbitragem, porque o São Paulo parece ter sido punido o tempo todo por ter ido fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, no campeonato todo. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E segue a polêmica, né, pessoal, envolvendo o pênalti absurdo, né, na semifinal a favor do Palmeiras. O São Paulo mandou um ofício, né, pessoal, para a federação. Já ameaçou não jogar, né, com o time titular no Campeonato Paulista do ano que vem. O São Paulo entende que o juiz Flávio Rodrigues
tem que sair, né, pessoal, do quadro da Federação Paulista, mas ele já deve até apitar um jogo hoje, né, pessoal, do Atlético Paranaense. Então, do que adianta, né, pessoal? Sempre não adianta nada isso tudo. Na minha opinião, eu concordo com alguns comentaristas. Não adianta o São Paulo apenas pressionar o juiz, né? E sim tem que pressionar também o VAR, né, pessoal? É o Rodrigo Guarizo. Até porque ele tinha que ter chamado o juiz naquele lance. É muito normal, né, pessoal? Não querendo defender, mas o juiz apitar um jogo, né? Apitar um lance daquele, vendo a perna do Arboleda na frente. Mas o VAR, com todas as câmeras, né, pessoal? Não ter chamado o juiz, na minha opinião, foi mais absurdo do que o próprio juiz. E mais absurdo ainda é o presidente da federação falar na entrevista que muito foi culpa do Rafael, né, que poderia ter chutado aquela bola para frente, que não sei o que ele achou que foi pênalti, depois achou que não foi. Então, como pode, né, pessoal, um presidente da Federação Paulista não reconhecer depois de quase todos os ex-árbitros, né, pessoal, com praticamente unânime, falar que foi um absurdo, que não foi pênalti, e eles insistem, né, pessoal, falando a mesma coisa. E na minha opinião, né, faz muito certo o presidente do São Paulo em ameaçar boicotar o Campeonato Paulista do ano que vem, porque foi um absurdo, né, pessoal? Depois do erro, o presidente da federação vinha achar que tá tudo normal. E com isso tudo, né, pessoal, com essa polêmica toda, um cara que foi muito favorecido é o treinador do São Paulo, Luiz Ubeldia. Agora ninguém mais fala dele, né, pessoal? O São Paulo recentemente ficou 5 jogos sem vencer, né? Naquele jogo que jogou em Brasília, que não venceu, contra o Inter de Limeira, contra o Velo Clube, contra o Palmeiras. E depois agora ninguém fala mais. Se o São Paulo tivesse vencido aqueles jogos, nem tinha jogado agora no Allianz Parque, né, pessoal? Tinha jogado na semifinal no Morumbi. Então, muito culpado também é o Zubeldia, até porque ele já está quase um ano no comando do São Paulo. O time já foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores ano passado. Esse ano agora do Campeonato Paulista, o time esse ano vem jogando muito mal, né, pessoal? Um time muito mal treinado, que vive de cruzamentos, né, para dentro da área. E na minha opinião, nesse jogo contra o Palmeiras, pelo menos, o Zubeldia acertou na escalação, foi corajoso, né, galera? Mas não dá para apagar todo o passado, que o São Paulo vem jogando muito mal. Então, se o presidente do São Paulo demitisse o Zubeldia depois desse jogo, ia ser muito criticado. Mas agora, se começar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e o São Paulo continuar jogando mal, não adianta os comentaristas pedir mais tempo, né, pessoal, pro Zubeldia. Então, se o Tricolor voltar a jogar mal nesse início de Campeonato Brasileiro, tem que ser demitido, né, pessoal, o Zubeldia. E após ficar de fora da final do Campeonato Paulista, o São Paulo volta a campo agora no dia 30, na estreia do Campeonato Brasileiro. O Tricolor joga em casa contra o Sport. Depois, no dia 5, o São Paulo joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. E no dia 12, joga em casa contra o Cruzeiro. No dia 16, joga contra o Botafogo fora de casa. E no dia 19, tem um clássico pela frente. O São Paulo joga contra o Santos, com o São Paulo jogando em casa. Depois joga fora de casa contra o Ceará no dia 26. Lembrando que no dia 17, né, pessoal, desse mês, vai ter o sorteio da fase de grupos da Libertadores. E a gente vai ver as datas, né, pessoal, e o grupo do São Paulo nessa competição. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!